Jesus, olhando para ele, disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Em outras palavras, conhecemos que talvez estejamos vivendo um dos últimos momentos da igreja na face da terra. Por onde eu passo, eu tenho dito isto com toda a veemência. Ao observar os sinais que têm se apresentado diante de nós, nós podemos ter a consciência de que a última trombeta está tão perto de tocar. E talvez nesse último tempo Deus tenha acendido a igreja através do Espírito Santo da sua palavra, para que a igreja tenha consciência de que um avivamento, e que se assim nós desejamos isto, só pode acontecer no mundo ou no Brasil, se antes acontecer em cada um de nós. Quando eu olho para esse Salmo 139 e não estou com pressa de montar esse pensamento nos vossos corações, eu posso ver que pelo último versículo, versículo 24, o salmista pede um avivamento nele mesmo. Ó Senhor, vê se há em mim algum mau caminho, e se em mim houver algum mau caminho, guia-me pelo caminho eterno, ao caminho eterno. De fato, vocês podem ver um virar de chave, um virar de pensamento, um gatilho na mente do salmista. Senhor, se algo tem me levado à destruição, por favor, arranca-me deste caminho e guia-me pelo caminho da vida, da eternidade. Nem que para isso doa, nem que para isso o Senhor tenha que fazer aquilo que lhe apraz. Eu digo isso a vocês porque o salmista não está pedindo para mudar o caminho de uma nação, não está pedindo para mudar o caminho de uma igreja, de um povo, do mundo. Ele está falando dele mesmo, juventude. Existe um segredo dentro do porquê ele está pedindo mudar de mentalidade, de caminho a ele mesmo. Um avivamento não começa de fora para dentro. Eu sempre digo isso, sempre começa de dentro para fora. É por isso que antes de Deus fazer no mundo, Ele faz dentro da igreja. E antes de fazer na igreja, faz dentro de cada um de nós. Então primeiro é individual, para depois em um coletivo. E num coletivo para ser nacional. E se Deus quiser, de um nacional para um mundial. Então primeiro em mim, depois em nós. E depois de nós num estado, numa nação. E depois de uma nação num país inteiro. E depois deste país na terra inteira. Então se nós queremos que Deus faça algo e sacuda esse povo nesse último tempo chamado Brasil, antes devemos entender o que está dentro desse versículo. Senhor, Senhor, antes de tu mudar a terra lá fora, nós entendemos o que está escrito dentro da sua palavra. Senhor, faz primeiro em nós, purifica primeiro em nós, santifica primeiro em nós, levanta primeiro em nós, para depois o Senhor fazer neles. Isso aqui que eu estou falando a vocês não é da boca para fora. A própria Bíblia nos induz a falar: se o meu povo que se chama pelo meu nome, não é o Brasil, não é a terra, não é quem está lá fora, não é quem está na mão do diabo. Se o meu povo que está aqui dentro da Liderar Nordeste, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, buscar a minha face, então eu, Senhor, ouvirei dos céus, e já que começou primeiro em vocês, perdoarei o seu pecado e depois eu saro a sua terra lá fora. Então sarar de terra lá fora tem a ver com o que Deus faz aqui dentro. E é por isso que nós nos reunimos aqui esta noite. Eu acabei de falar a vocês que nós estamos diante de um dos últimos momentos da igreja na face da terra. E é precedido por nós dentro da Bíblia, da palavra. E quem dera tu nunca mais esquecesse isso que eu vou falar agora. Que o anticristo há de se apresentar em carne. Só que antes de se apresentar em carne, ele já tem se apresentado em ideologias e pensamentos. É por isso que a palavra de Deus diz que anticristo não é apenas um que se apresenta em carne, mas existem vários anticristos, ou seja, pessoas que se fazem pequenos anticristos. E juventude, como é que alguém se faz um pequeno anticristo? É alguém que se coloca contra tudo aquilo que está dentro da palavra de Deus. Então nós percebemos que anticristo não é só alguém que se apresenta em carne. Pequenos anticristos são todos aqueles que se esvaziam disto e se enchem da mundanidade ou da ideologia mundana. Eu tenho um pensamento que eu compartilho muito com a juventude quando estou ensinando eles lá na igreja. Eu compartilho com vocês aqui agora. É como se nós fôssemos uma esponja. E eu sei que vocês já lavaram louça em casa, vão entender o que eu vou colocar antes de entrar de cabeça em Salmo 139. Quando você vai lavar louça, a esponja está seca, ela tem um tamanho. Mas quando você coloca ela embaixo de uma água, ela absorve toda aquela água. Ela tende a inchar, inflar, aumentar de tamanho.
ela não aumenta de tamanho porque existe acréscimo de esponja. Ela aumenta de tamanho porque pega algo do lado de fora e coloca por lado de dentro. Então é algo exterior que está alargando ela do lado de dentro. E não é pecado ter algo de fora me alargando do lado de dentro. A pergunta é: o que é que está me alargando do lado de dentro? Porque se eu pensar que essa água que me alarga é uma água suja do mundo, então vou começar a perceber que cada ideologia e pensamento do anticristo que tem germinado na geração atual e com o advento da internet tem se multiplicado de maneira tão forte e poderosa, se cultivado no coração da geração atual. Então nós percebemos que a geração atual é como uma geração de esponja inchada, de algo que não presta. E quando Cristo quer mudar a vida de alguém, ou uma geração, ou uma igreja, ou uma nação, Ele não acrescenta uma água nova, sem antes espremer a esponja para tirar a água velha. Aqui que dói, aqui que dói. O que dói não é encher, o que dói é espremer para esvaziar, para encher de algo novo. Se eu estou falando a vocês que não é pecado eu esticar, inflar, inchar, eu estou dizendo isso debaixo da palavra de Jesus, grandão da Galileia. Vai reclamar com ele, porque quando ele diz de fermento de fariseu, o que ele está dizendo é: não é pecado vocês incharem, não é pecado vocês crescerem, mas o que é que está fazendo vocês crescerem? Porque se eu botar fermento dentro de um pão e lançar no fogo, tem fogo, tem pão, só não tem acréscimo de massa. É o fermento que faz o pão crescer. Jesus aponta para os fariseus e diz: não usem o fermento deles para crescer, porque esse fermento é vazio. Ou crescer com quem então, Jesus? Quando você continua lendo a palavra de Deus, e eu estou gostando do teu olhinho arregalado me olhando, tu continua vendo que Jesus vai espremer e exprimir mais à frente acerca de vinho dentro do odre, sim ou não? Eu sei que você sabe o que é odre. Odre, juventude, não é um vaso de barro. Odre é como se fosse um recipiente feito de couro de animal. Eu sei que tem as moças e os varões aqui. Eu sei que os varões gostam de usar sapato de couro e as moças gostam de usar saia de couro e bolsa de couro, sim ou não? Então todo mundo aqui entende que quando o couro está novo, ele tem maleabilidade, ele estica, ele se move. Mas havia um couro velho que resseca, você dobra ele, ele quebra, dobra ele, estilhaça. Era isso que Jesus estava falando. Se ele coloca vinho para o lado de dentro, o vinho novo que ele coloca é um vinho que ainda não fermentou. Então vinho velho é um vinho que fermenta e não cresce mais. Vinho novo é um vinho que entra, mas ainda vai crescer porque vai fermentar. Olha a cabeça e a mentalidade de Jesus. Se eu colocar em vocês o que vocês estão me pedindo, e vocês tiverem a mentalidade, ou forem um odre velho que não se adapta ao que está do lado de dentro, quando o meu vinho entrar, ele vai esticar você querendo ou não. E a tendência é: o que eu coloco dentro te faz crescer do lado de fora. E se você não deixar eu te esticar, não de fora para dentro, mas de dentro para fora, você vai rachar, vai arrebentar, vai ruir e não vai reter o que eu te dou. Então não seja odre velho, seja odre novo, porque de vez em quando eu vou te encher. E quando eu te encher, o que eu coloco dentro de ti estica, cresce. E o que cresce te faz crescer do lado de fora. Então não é tu crescer fora para depois crescer dentro. É o contrário. Você cresce do lado de dentro. E o que ele coloca do lado de dentro te faz crescer do lado de fora. Quem entendeu isso que eu falei? Diga glória a Deus. Eu sei que tu pensou naquele versículo, não foi? Buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu achei tão lindo quando o pastor Valdomiro levantou